Bom dia, Vossas Excelências, estão ouvindo? Bom dia a todos. É muito bom estar aqui depois de um ano dessa triste pandemia para poder prestar alguns esclarecimentos que se fazem cabíveis. Antes de mais nada, eu, como sugere a Anvisa, sigo meu protocolo de declaração de potenciais conflitos de interesse. Eu não tenho nenhum vínculo atual com nenhuma indústria farmacêutica que esteja fabricando fármacos ou vacinas para a Covid-19, não tenho patentes, não tenho ações em nenhum desses fabricantes. Em relação a potenciais conflitos de interesses políticos, eu sirvo o meu país, embora eu tenha nascido e me criado na Argentina, eu sou considerado brasileiro nato porque meus pais são brasileiros. Fiz a formação na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, depois a residência em infectologia no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, e já tive o prazer de ajudar o Estado brasileiro em outras ocasiões. Durante o governo Lula, eu fui consultor do Ministério da Saúde para a interpretação de genotipagem do HIV. Também, durante o governo Lula, eu fiz um trabalho encomendado pela Organização Pan-Americana da Saúde em relação à prevenção de disseminação de bactérias resistentes aos antibióticos na comunidade. Também, naquela ocasião, eu trabalhei com a Organização Mundial da Saúde. Eu fui treinador, dava aula para médicos do Fundo Global contra a Tuberculose, que é uma mazela que, infelizmente, ainda afeta muitos de nós, porque nós, os infectologistas, temos as emergentes, as novas, e temos as reemergentes. Então, a gente é desafiado sempre com as velhas e com as novas. Depois, no governo Dilma, eu coordenei um grupo técnico da Anvisa, fui o coordenador do Protocolo Brasileiro de Prevenção de Infecção de Corrente Sanguínea, o que é de extrema importância, porque as taxas hoje, infelizmente, no Brasil, nos hospitais de infecção de corrente sanguínea, que também vitimou muitas pessoas com Covid-19, são 5 vezes maiores do que nos hospitais norte-americanos. E eu pude coordenar, então, esse manual. E agora eu fui contratado como consultor do Ministério da Saúde via Organização Pan-Americana, fiquei pouco tempo, recebi uma quantia por isso na ocasião, foi até noticiado, por exemplo, pelo antagonista, que teriam sido R$30 mil, eu recebi R$10 mil em realidade, não sei onde é que ficaram esses outros 20 mil, e não tenho, no momento, nenhum conflito de interesse político nem econômico, então, para apresentar. Rapidamente, eu acho que a gente tem que seguir o que a gente chama de medicina baseada em evidências. E medicina baseada em evidências é uma ferramenta muito potente que surgiu em McMaster na década de 80, no Canadá, como um novo paradigma de se encarar a ciência médica. Quando vocês olham, vocês se dão conta de cara que medicina baseada em evidências não é tão simples quanto parece. Medicina baseada em evidências não é só ensaios clínicos, randomizados, duplo cego, controlados por placebo. Na verdade, esses estudos, eu fiz aqui até um paralelo, correspondem mais ou menos ao que seria a Constituição. São extremamente robustos, porém eles têm um problema. Como esses estudos são difíceis de serem feitos, em geral, o número de pacientes arrolados é muito baixo. E eles carecem do que a gente chama de poder estatístico para mostrar a diferença. É por isso que a gente tem que juntar todos eles para fazer as meta-análises, que também tem um grau de evidência bem grande. Por exemplo, só em relação à ivermectina, nós temos, no mínimo, 5 revisões sistemáticas com meta-análise, a mais recente com 19 ensaios clínicos randomizados, sendo 9 duplos cegos, mostrando uma redução de 85% na mortalidade com a ivermectina em pacientes com Covid leve a moderada. Vejam, os estudos observacionais, que foram muito mal falados, estão aqui. Na verdade, embora eles estejam relativamente bem na pirâmide, eles estão abaixo dos estudos randomizados. No entanto, eu tenho que dizer um porém. Dizer que estudo observacional não serve não é baseado em evidência. De fato, tem pelo menos 2 estudos publicados na New England Journal of Medicine mostrando que os estudos observacionais, quando bem feitos, quando bem corrigidos,
por eventuais discrepâncias entre os grupos, trazem a mesma resposta na mesma direção que os ensaios clínicos randomizados. Então, se você está numa pandemia onde é muito difícil colocar o número suficiente de paciente nesses estudos aqui, você aceita esses aqui também. E aqui embaixo, eu queria mostrar para Vossas Excelências que há espaço, sim, para o que a Organização Mundial da Saúde falou, há espaço, sim, para o que a Sociedade Brasileira de Infectologia falou, há espaço para tudo isso. Esses argumentos de autoridade estão aqui, só que eles estão na base, porque as autoridades erram. E, infelizmente, isso pode acontecer. Por exemplo, se a gente for ver a Sociedade Brasileira de Infectologia, eles só foram recomendar corticoide recentemente. O estudo Recovery teve seus dados publicados em junho, diminuindo a mortalidade dos pacientes com COVID. Mesmo assim, agora, eles continuam recomendando doses baixas de corticoide. A gente sabe já de estudos comparativos com metilprednisolona que doses mais altas de metilprednisolona podem reduzir até pela metade a mortalidade e o risco de intubação do que a dexametasona no estudo Recovery. Finalmente, eles ainda continuam com a questão da hipoxemia silenciosa, que é muito importante, com aquela filosofia de distribuir oxímetros. É uma política que deve ser encorajada, mas é só um pouquinho melhor do que o fica em casa até ter falta de ar. O fica em casa até ter falta de ar é fica em casa até o paciente ser quase terminal, porque quando ele chega em tuba, no Brasil, 90% de quem é entubado morre, 80% a 90%. A Sociedade Brasileira de Infectologia fez aquela política de distribuição de oxímetros para ficar em casa até cair o oxigênio do dedo. Acontece que a curva de queda do oxigênio no dedo tem um formato de S. Vocês lembram, Vossas Excelências, o insano que tem em Fortaleza, que se desce de escorregador? Enquanto está lá em cima, a saturação está boa, mas rapidamente a saturação cai, como se a gente descesse o insano. Então, o paciente entra em insuficiência respiratória muito rápido. Então, é óbvio que ele não deve ficar em casa até ter hipoxemia. Também foi negada a evidência da colchicina, embora a gente saiba que a colchicina no Colcorona pode reduzir em 20% o desfecho combinado de internação e morte. A Organização Mundial da Saúde tem também essa questão no atraso de ter declarado a pandemia. Isso foi feito quando já tinha mais de 100 mil pacientes em mais de 110 países. E isso fez com que medidas de contenção que poderiam ser tomadas não foram tomadas em momento adequado. Corticoide inalatório, para quem diz que não existe terapia precoce. Corticoide inalatório agora foi incorporado pelo SUS inglês, pelo National Health Service. Por quê? Porque é barato e reduz em 91% o risco de internar com Covid. Não é recomendado por nenhuma autoridade. Então, em última instância, só para finalizar, quando a gente está com um paciente dentro da gente e na nossa frente, quem tem que dar satisfação para o familiar dele, se ele for mal, não é a Organização Mundial da Saúde, não é nenhuma sociedade, não é nenhum coletivo, é nós. E nós fazemos isso com base na nossa autonomia, na prescrição de medicações off-label, que nos é garantida pela nossa autarquia, pelo CFM. Então, quem garante a nossa prática está nos defendendo e nos permitindo que, nesse momento de extrema coerção que alguns colegas estão sofrendo, a gente ainda continue a tratar a nossa população. Muito obrigado pela oportunidade. Bom dia a todos. Bom dia aos excelentíssimos senadores da República. Agradeço o convite feito por este colendo colegiado, a Casa Alta do Congresso Brasileiro, para dar meu testemunho sobre a minha experiência no enfrentamento à pandemia pelo novo coronavírus em nosso país, como médico e como servidor público. Meu nome é Francisco Eduardo Cardoso Alves. Sou natural do município do Rio de Janeiro, capital do Estado. Sou médico formado pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro, com residência médica em infectologia pelo Instituto de Infectologia Emílio Ribas, o maior e mais tradicional hospital de doenças infecciosas da América Latina, na cidade de São Paulo, onde resido há 18 anos. Após a residência, mediante concurso público, me tornei médico assistente da UTI do Emílio Ribas, centro de excelência que reúne a nata da infectologia brasileira no serviço público. Também sou perito médico federal do Ministério da Economia, nome atual da antiga carreira de perito médico do INSS. Fui presidente entre 2015 e 2020 da Associação Nacional dos Peritos Médicos Federais e atualmente sou vice-presidente eleito desta entidade.
Durante minha vida estudantil, sempre fui eleito pelos meus pares para representá-los perante as instituições às quais estávamos vinculados. Quando escolhi cursar medicina, tinha claro em mim um único objetivo: salvar vidas. Acolher o sofrimento do cidadão e contribuir com o melhor da minha prática e técnica para aliviar as dores da pessoa que me procura, curar, se possível, prevenir sempre. Logo no início da faculdade, ficou claro as dificuldades que teria pela frente no plano pessoal, profissional e social para atingir tal meta. Porém, persevero há 23 anos neste propósito. O bom médico sempre é um eterno aluno. Ainda na faculdade, participei de projetos de extensão que ajudaram centenas de famílias carentes em favelas do Rio de Janeiro. Projeto esse que recebeu premiações da UFRJ. Desde que me formei em medicina, sempre trabalhei no Sistema Único de Saúde, onde atuo salvando vidas há 20 anos, dentro dos preceitos éticos que regem a atividade médica nesse país, a despeito das enormes carências que o SUS enfrenta até hoje, inclusive os péssimos salários pagos aos profissionais responsáveis por cuidar da vida dos cidadãos brasileiros. Em todos esses anos, nunca me furtei a atender gratuitamente incontáveis pessoas que me procuraram, dia e noite, em busca de auxílio, ajuda, orientação ou recomendação. Sempre fez parte da minha essência querer ajudar o próximo. Porém, entendo que nossa profissão não é um regime sacerdotal. Ela precisa ser valorizada e bem remunerada, precisa de dignidade no ambiente de trabalho e condições de atendimento. Mas isso nunca me impediu de ajudar o outro. A saúde não é valorizada nesse país como deveria. Muita gente passa muita necessidade para conseguir o básico, às vezes nem isso. Só quem está na linha de frente, longe de gabinetes, entende essa situação e sabe o que realmente ocorre nos postos de atendimento país afora. Como servidor público, em outra área social sensível, a Previdência Social, sendo um agente do Estado brasileiro, sempre contribuí com todos os governos que solicitaram ajuda, seja no governo Lula, governo Temer e agora no atual governo. Quando se trata de ajudar o país e ajudar o povo brasileiro, não devemos jamais olhar para bandeiras políticas e sim fazer o que há de melhor para cumprir nossa missão. Como dirigente da Associação Nacional dos Peritos Médicos Federais, ajudamos o governo Temer, especialmente, a reorganizar o gerenciamento da perícia médica federal, acabamos com as filas de espera para agendamento de perícia médica no INSS, elevamos o padrão de atendimento dentro das unidades e ajudamos a realizar o maior programa de austeridade socioeconômica do país na última década, o Programa Revisional de Benefícios por Incapacidade, que, de acordo com um estudo publicado em revista da Fundação Getúlio Vargas, gerou uma economia de 85 bilhões de reais no controle de benefícios indevidos, fraudulentos ou já vencidos, que ainda eram pagos pelos cofres do trabalhador brasileiro. Graças a esse programa, segundo declarações à época das autoridades, foi possível criar o 13º salário do Bolsa Família no ano de 2019, por exemplo. Como médico infectologista, assim que os primeiros rumores de uma nova pneumonia viral começaram a surgir nos grupos de conversas de todo o mundo no final de dezembro de 2019 e início de janeiro de 2020, percebi que se tratava de algo muito sério e comecei a estudar profundamente o tema e guardar todos os artigos que começavam a surgir sobre o assunto, muitos ainda em formato de pré-publicação, pois ainda não havia dado tempo de verificação por pares. Parte significativa desse material começou a vir da China, foco primário da pandemia. Ficou claro que se tratava de uma nova forma de pneumonia viral causada por uma nova variante do coronavírus, causador de síndrome respiratória aguda grave, conhecida pela sigla SARS, agora denominada SARS-CoV-2 ou simplesmente novo coronavírus. Os estudos e ensaios clínicos começavam a demonstrar que era mais que uma doença meramente pulmonar. Se tratava de uma doença sistêmica que atingia o corpo todo, causando vasculite disseminada e inflamação de diversos órgãos além do pulmão, sendo que também aumentava a chance de eventos trombóticos nos portadores dos vírus. Vídeos com pessoas desmaiando em cidades chinesas e sendo levadas de ambulância, feitos nas janelas de prédios das cidades atingidas pelo foco inicial. Filmagens de construções a jato de enormes hospitais de campanha em isolamento na China começaram a tomar conta das redes sociais. Era algo novo, potencialmente grave, ainda desconhecido da comunidade médica e científica e que estava matando pessoas. Era necessário, de forma urgente, procurar algo ou alguma coisa não apenas para conter o vírus, como também tratar os doentes. Rapidamente, a Europa, em especial a Itália e parte da Ásia, como o Irã, foram atingidos por ondas de contaminação em massa e o consequente colapso de suas redes de saúde. A doença aparentava ser mais grave em idosos e portadores de doenças crônicas. Vieram da China os primeiros trabalhos com medicamentos reposicionados de outras doenças para tentar tratar os doentes que começavam a lotar os hospitais e suas UTIs. De todos os remédios testados, incluindo antivirais para combate do HIV,
O que apresentou inicialmente o melhor desempenho nos estudos foi a cloroquina e a sua prima farmacológica, a hidroxicloroquina, incluindo um pequeno ensaio clínico randomizado que mostrava grande potencial dessa droga no combate ao novo coronavírus, feito na China. Em medicina, excelentíssimos senadores, a prática de utilizar fármacos homologados para determinadas doenças em tratamentos para outras doenças, aproveitando-se seja de uma plausibilidade clínica, biológica, farmacológica ou até mesmo um efeito colateral que acaba sendo útil para o tratamento de outra doença, se chama uso off-label da medicação, ou seja, uso fora da bula oficial. Em alguns casos, o uso off-label se torna tão benéfico ao paciente que essa nova indicação acaba sendo incorporada, tempos depois, pela agência reguladora responsável por esse papel de farmacovigilância. No Brasil, compete à Anvisa o registro oficial de bulas e autorização de comercialização de medicamentos no país. Portanto, o uso off-label não é, nunca foi e nunca será prática ilegal, criminosa ou antiética, pois se trata do uso do remédio já aprovado para a comercialização no Brasil, sob a responsabilidade única e intransferível do médico prescritor, que responde pelos seus atos. Em texto publicado em seu site, a própria Anvisa explica o que é off-label e que sua prática não é incorreta, mas deixa claro que se trata de uso fora da bula oficial. Isso é diferente de tratamento experimental, que envolve drogas ou procedimentos normalmente novos ou antigos, porém em situações muito específicas. No Brasil, a competência para definir se uma medicação, tratamento ou procedimento pode ser feito de forma off-label, se deve ser feito como prática experimental, ou até mesmo se não pode ser feito, compete ao Conselho Federal de Medicina, CFM, a autarquia pública de natureza sui generis, criada por força de lei federal e que tem entre suas competências justamente essa análise técnica sobre a utilização de drogas. Esse entendimento foi reforçado pela Lei 12.842 de 2013, no seu artigo 7º, que explicitamente decreta que compete ao CFM a definição de procedimentos experimentais no Brasil. Portanto, uma vez que o Conselho Federal de Medicina define a regra, determinado procedimento ou tratamento pode ser usado como off-label, e isso não caracteriza nenhum tipo de crime ou conduta ilícita. Voltando ao tema do novo coronavírus, o sucesso chinês no controle da pandemia, em parte atribuído a seus protocolos de tratamento, que incluíam cloroquina, parte devido a outras medidas, fizeram pipocar estudos com essa droga no mundo todo, especialmente na Europa, onde a pandemia, que nessa época ainda nem estava declarada como tal pela OMS, começava a criar força. Surgiram estudos de diversos tipos que mostravam evidências a favor do uso dessa droga, em alguns casos associados a outras drogas, para tratar pessoas doentes por Covid-19. O nome da doença pelo novo coronavírus. Aqui é importante destacar um ponto. A ciência, ao contrário do que vem sendo dito por algumas pessoas que se intitulam divulgadores, a ciência não é fruto de consensos. Isso não existe na ciência, em especial na ciência de fronteira, que analisa o novo, a nova descoberta, o desconhecido. O dissenso, as diversas opiniões contrárias, os embates teóricos são parte da essência da ciência. A ciência nasce da observação. Dela surgem as hipóteses científicas nas quais serão baseados os diversos tipos de estudos, com diversos modelos, formatos e pesos. Diante da observação dos resultados do uso da cloroquina na China e na Europa, formulou-se a hipótese de que a tal droga poderia ter alguma utilidade no combate à Covid-19. Centros científicos do mundo inteiro começaram a pesquisar e trabalhar essa hipótese. Ao chegar no Brasil, a Covid-19 rapidamente começou a ganhar corpo e, em poucas semanas, o país passou a figurar entre os primeiros do ranking de infectados e mortos. Diante desse cenário, vários centros médicos do país começaram a tentar replicar os estudos estrangeiros e diversos formatos e fórmulas de tratamento começaram a surgir. Ocorreu, inclusive, o que, na minha opinião, foi o maior desastre científico do Brasil em décadas. Um estudo conduzido pela Fiocruz do Amazonas e que se destinava a avaliar a segurança e eficácia de 2 dosagens diferentes de cloroquina em pacientes com síndrome aguda respiratória grave, publicado na edição eletrônica do Jornal da Associação Médica Americana, JAMA, calculou errado a dose do grupo de alta dosagem, expondo os pacientes a níveis séricos potencialmente fatais desse medicamento. Nesse grupo foi dado o equivalente a 12 gramas de cloroquina em 10 dias. A bula desse remédio é clara que não se deve dar mais que 1,5 grama de cloroquina em 3 dias, sob risco de graves eventos tóxicos. Esse estudo deu 3,6 gramas de cloroquina em 3 dias a doentes graves, dose 2,4 vezes maior que a permitida em bula. Nos primeiros 3 dias do estudo, morreram 7 pacientes. No total, o braço do estudo de alta dosagem teve cerca de 40% de mortes, que foi interrompido quando se viu o que estava ocorrendo. Inacreditavelmente, esse estudo foi aceito para publicação na edição eletrônica aberta do JAMA, mas não na revista oficial.
e passou a guiar o mundo todo no sentido de que a cloroquina era ineficaz e perigosa, sendo que o estudo jamais avaliou a eficácia e esqueceram de dizer que perigoso era dar remédio em dose tóxica para fins comparativos. Em comparação, os 14 ensaios clínicos randomizados sobre monoterapia com hidroxicloroquina já realizados com milhares de pacientes em doses seguras não mostraram um caso sequer de arritmia fatal ou muito grave. Em abril, o Conselho Federal de Medicina, órgão normatizador e regulador da medicina no Brasil, emitiu documento considerando esse tratamento como off-label. Era necessário e urgente orientar os médicos brasileiros para aplicarem uma dose eficiente e segura para esse uso off-label. Nesse sentido, fui honrosamente convidado pelo Ministério da Saúde a compor, como colaborador eventual do governo, sem nenhum tipo de remuneração, a equipe de profissionais responsáveis pela construção da Nota Orientativa 9/2020, atualmente atualizada pela Nota Orientativa 17/2020, sobre orientações para o tratamento inicial da Covid-19, com doses adequadas de hidroxicloroquina e cloroquina, para que a tragédia do estudo Clorocovid de Manaus nunca mais se repetisse. Foi um ato de coragem do Ministério da Saúde do Brasil, que naquele dia se colocou na vanguarda mundial sobre orientações de tratamento de Covid ambulatorial à sua população. Apesar de não podermos atribuir causalidade direta, os dados mostram que, desde a publicação dessa nota orientativa, o número de óbitos por caso novo sofreu progressiva e contínua queda em território nacional até o fim de 2020, quando começou a segunda onda nesse país causada pela variante P1. Estranhamente, a partir de maio de 2020, passamos a assistir de forma estarrecida a politização do tratamento médico no Brasil. De repente, apoiar o tratamento de pessoas doentes com medicamentos off-label, suportados por dezenas de estudos científicos, passou a automaticamente lhe colocar em um lado do espectro político nacional. E as pessoas que não comungam desse espectro passaram a atacar as drogas e os médicos que as prescreviam, rejeitando o tratamento com um discurso recheado de ódio, sofismas e inverdades. O ódio foi tamanho que nenhum outro novo remédio descoberto para tratamento inicial da Covid-19 deixou de ser alvo do mais profundo assédio coletivo já visto contra a medicina no país. Médicos foram inibidos, cercados, cerceados e, em alguns casos, proibidos de prescrever drogas para tratamento da Covid-19, a depender da linha política do secretário de saúde local. Médicos renomados, dedicados, que tentavam explicar o absurdo disso, começaram a ser taxados de negacionistas, obscurantistas, termos ofensivos que podem até caber numa seara de lide política, mas jamais deveriam estar presentes no sistema de saúde. Era uma falácia absolutamente sem sentido. Os que negavam o tratamento, em plena demonstração de sinalização de virtude, chamavam os médicos que tratavam os doentes de negacionistas. Para sustentar essa narrativa, veio o xiitismo evidencionista, onde, a partir do qual apenas estudos considerados padrão ouro ou classe 1A poderiam chancelar tratamentos para a Covid-19 e todos os demais estudos passaram a ser refutados de ofício. Existem, porém, dois problemas nessa abordagem. O primeiro é que tais estudos são muito caros, custam milhões de reais, demoram muito para serem feitos e só podem ser feitos em grandes centros, normalmente financiados pela indústria, que não terá, por obviedade, interesse em financiar drogas sem patente. O segundo problema é que esqueceram de combinar com o resto da medicina. De acordo com diversos artigos que estudam as diretrizes americanas de tratamentos para várias especialidades, em média, menos de 10% dos tratamentos e procedimentos médicos no mundo atualmente possuem esse chamado nível de evidência máxima, erroneamente chamado por alguns de comprovação científica. A vasta maioria dos tratamentos médicos, incluindo quase todos os procedimentos cirúrgicos, ginecológicos, pediátricos, mais de 90% dos procedimentos em cardiologia, oncologia e infectologia, por exemplo, não possuem nível de evidência máximo exigido, que tem sido exigido para a Covid-19 por alguns. E são feitos normalmente em território nacional, sem nenhum óbvio questionamento. A tentativa de usar a medicina baseada em evidências para bloquear qualquer forma de tratamento imediato para a Covid gerou um fenômeno: a evidência baseada em medicina, quando a busca pelo ensaio clínico perfeito se torna mais importante que tratar os pacientes enfermos. Ao trazer um embate político para a medicina, quem mais foi penalizado não foram os médicos que prescreveram tratamento imediato para a Covid-19. Foram os cidadãos mais humildes desse país, dependentes do SUS, que viram um apagão de condutas terapêuticas para a sua doença e de seus familiares. Como pode um cidadão chegar no posto de saúde com Covid-19 diante das centenas e centenas de evidências favoráveis ao tratamento imediato, com força igual ou superior a mais de 50% do que existe atualmente em tratamento médico, sair desse posto apenas com uma receita de dipirona? Pior, em alguns casos, prescrevem corticoides orais no início do tratamento de Covid, algo absolutamente errado, pois aumenta a chance de agravar a viremia na primeira semana e causar graves inflamações na segunda semana da doença. Por favor, colegas, parem de dar corticoide oral nos primeiros 5 dias de sintomas de Covid aos pacientes. Diversos estudos, excelências, apontam que a maior vítima da Covid-19 no Brasil são os pobres, homens e não brancos. Essa batalha política que virou o tratamento no Brasil está privando a população pobre desse país em receber um tratamento mínimo para a Covid.
em tempo real, enquanto a população mais abastada consegue se tratar com médicos e hospitais livres da influência do SUS. Precisamos tirar os remédios da pauta política urgente, sob pena de mais brasileiros morrerem desnecessariamente. Não é justo o rico ter acesso ao tratamento e o pobre não. Quem difama o tratamento tem culpa direta nesse fenômeno, mesmo que involuntariamente. Junto com a pandemia da Covid-19, assistimos às salas de emergência do país serem invadidas por juízes, políticos e repórteres, cada um disputando para ver quem fala mais grosso com o médico e quem sabe mais de Covid-19. De repente, o médico se viu recebendo aula de ciência e medicina de pessoas completamente leigas e sem a devida formação para tal, o que é uma completa inversão da lógica. A única certeza que nós podemos ter em uma doença nova como a Covid é a incerteza. Pouco ainda sabemos. Aqueles que se levantam para falar, sei tudo sobre Covid, não existe tratamento precoce, demonstram mais sobre sua ignorância ao tema do que propriamente sabedoria. Para concluir, doutor, por favor. Concluir. Já passou mais de 15 minutos. Urge e é necessário retirar os juízes, políticos e repórteres da sala de emergência e posto de atendimento desse país. O CFM, como autoridade máxima desse país, defende a autonomia do médico baseada em sua relação com o paciente, estudo individualizado de cada caso e a prescrição conforme a convicção do médico e a livre escolha e aceitação do paciente. Não cabe a demais entes desse país definirem que tipo de tratamento pode ou não ser dado, seja na Covid-19, seja em qualquer outra doença. Se permitirmos que isso ocorra, será o fim da civilização e o início da barbárie em saúde. Em minha vivência na Covid-19, eu já atendi a mais de 1.000 casos muito graves, com poucos óbitos, graças a Deus. A equipe com a qual trabalhamos em São Paulo já atendeu mais de 4.000 casos, com pouquíssimos desfechos fatais. Nós temos resultados, excelentíssimos senadores. Resultados, não é opinião, são fatos. Se o remédio funciona, se ele deve ser aplicado ou não de acordo com o caso clínico, dentro da autonomia médica, compete aos médicos e sob a guarda do CFM e dos Conselhos Regionais de Medicina. Se nesse momento eu não consigo descrever com precisão seu mecanismo de ação, isso é secundário, que os cientistas pesquisem e publiquem. Nós, médicos, estamos aqui para atender as pessoas e salvar vidas. Nada pode nos desviar desse destino. Sobre o tratamento imediato, para finalizar, quem ainda discute se ele como sendo sinônimo de cloroquina e hidroxicloroquina está enganado. Hoje em dia, já temos quase 20 tipos diferentes de remédios que mostram enorme potencial de ação no tratamento imediato ambulatorial da Covid. Alguns, inclusive, já catados pelo poderoso NHS, Sistema Britânico de Saúde, como a budesonida inalatória, um corticóide inalatório e a vitamina D preventiva. Alguns remédios novos se mostraram falhos no uso hospitalar, porém promissores no uso precoce, como o anticorpo monoclonal. Até mesmo a pesquisa de novas drogas vem comprovando isso. Recentemente, o novo antiviral, em pesquisa por uma poderosa indústria, abandonou o braço hospitalar e passou a estudar apenas o uso imediato de sua droga experimental. Portanto, conceitos emanados como plena verdade por alguns, como a não existência de tratamento precoce e que tais remédios, tratamentos são comprovadamente ineficazes, além de não serem condizentes com a verdade, mostram que por trás dessas falas tem uma narrativa negacionista sendo construída. Todos os dias nesse país, nesse exato momento, isso está acontecendo. Pessoas estão sendo salvas graças a médicos que resolveram enfrentar essa narrativa negacionista e estão tratando seus doentes da melhor forma que for possível, defendendo sua autonomia. Venho aqui como médico infectologista que trata na vida real pacientes com Covid-19, demonstrar para a nação brasileira que pensem 2 vezes após ouvir esse tipo de discurso. Acreditem no seu médico. Muitos me pediram para não vir aqui, porém, qual o melhor local para o pleno exercício da democracia e das liberdades civis que dentro do Senado Federal? Agradeço a oportunidade e estou à disposição do Senado para contribuir para esse debate. Desculpe o tempo alongado.